Fala, meus xisteiros de plantão! Meu nome é Max Plot e você está no X Repórter, trazendo tudo o que rolou de mais quente no X hoje. Todos os plots, notícias e mais que explodiram por lá. Fique ligado, não perca nada, logo depois da vinheta. Boa noite, xisteiros de plantão. E aí, todo mundo pronto para aquele giro quentíssimo? Aqui é a voz do Rolou no X e olha, o negócio pegou fogo nas redes hoje, dia 3 de maio de 2026. Já vou pedindo logo de cara, deixa aquela curtida marota nesse nosso resumão, compartilha com a galera nos grupos do WhatsApp e já se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. Bora mergulhar de cabeça e entender o que dominou a nossa timeline nas últimas horas? Hoje, o nosso plantão vai ser intenso, hein? Temos aqui exatamente os 5 tópicos mais quentes, aqueles que literalmente paralisaram a rede, e não vai faltar nada. Tem mega show batendo recorde, um verdadeiro terremoto político em Brasília, clássico emocionante e cheio de memes no futebol, uma rede de solidariedade incrível no meio do caos e, pasmem, até um debate nutricional que surgiu do nada por causa de um post bem inusitado. Todo mundo com fôlego para essa maratona? Então, bora lá! Para começar com o assunto imbatível do dia, a gente está falando de 2 milhões de pessoas. É mole? Essa foi a escala simplesmente absurda confirmada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, lá na areia de Copacabana. Tudo isso para o show histórico e gratuito da Shakira. A Loba realmente parou o Brasil, gente. Ela dominou a internet de ponta a ponta e foi o assunto indiscutível da madrugada toda. O X inteiro só falava disso. E o que realmente quebrou a internet, o que fez a galera surtar de vez, foi o nível das participações especiais. Os cortes dessas performances, nossa, viralizaram de um jeito absurdo. Tivemos a Shakira cantando a faixa inédita Choca Choca com a Anitta, duetos memoráveis como o Leãozinho com Caetano Veloso, e como se não bastasse, Maria Bethânia e Ivete Sangalo levantando a multidão com clássicos absolutos da nossa música. Foi um negócio de arrepiar, não tem outra palavra. E para fechar esse nosso bloco de fofoca musical com chave de ouro, o impacto não foi só lá nas visualizações e nos trending topics, não. Foram cerca de 800 milhões de reais injetados direto na economia do Rio. Para colocar isso em perspectiva, é um verdadeiro fenômeno financeiro que deixou a timeline em êxtase total. E claro, os cofres da cidade bem cheios. Que baita evento! Mas mudando totalmente de ares agora, vamos lá para o Brasília ver o que sacudiu a política do país. O clima por lá ferveu de um jeito que a timeline não esperava. A indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal foi rejeitada pelo Senado. E olha, o peso histórico disso aqui é colossal. Sabe por quê? Porque a gente está falando de um intervalo absurdo de 132 anos desde a última vez que o Senado barrou um indicado. É sério, a última vez que isso aconteceu foi lá atrás, em 1894, ainda no governo do Floriano Peixoto. E a dinâmica dessa votação gerou uma daquelas guerras de narrativas pesadíssimas nas redes, do jeito que o X adora. Acompanha só. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, rolou uma aprovação inicial por 16-11. Só que quando chegou no plenário, numa votação secreta, a derrota se consolidou com 42 votos contrários e 34 a favor. O pessoal debateu incansavelmente os bastidores, as estratégias dos governistas, as comemorações da oposição, enfim, dominou cada centímetro da internet. Saindo dessas batalhas políticas e entrando no campo puro das emoções, o drama esportivo foi digno de roteiro de cinema. O famoso clássico dos milhões no Maracanã, pelo Brasileirão, entregou tudo diante de mais de 61 mil torcedores. O Flamengo abriu uma vantagem de 2-0, ainda no primeiro tempo, lá pelos 39 minutos. Parecia super confortável, a fatura estava liquidada, certo? Errado. O Vasco conseguiu uma reação simplesmente épica e empatou a partida no apagar das luzes, aos 52 minutos da etapa final. Um verdadeiro teste para cardíaco. A explosão de memes e o alvoroço nas redes foram instantâneos, claro. O sentimento de quem viveu aquele jogo de perto foi resumido perfeitamente pelo meia Hugo Moura, do Vasco, o cara que marcou o gol salvador. Ele disse o seguinte, abre aspas, com 2-0 a torcida não deixou de nos apoiar, acreditam no elenco. Nossa, isso foi o estopim perfeito para a timeline enlouquecer de vez, exaltando a raça cruz-maltina de um lado e rindo do desespero flamenguista pós-empate do outro. Bom, o clima de festa logo deu lugar a um sentimento de urgência e muita solidariedade por Manaus hoje. As nossas timelines amanheceram com imagens super dramáticas de um incêndio enorme que atingiu em cheio o bairro de São Jorge.
Pelo que os relatos locais contaram, a explosão de um botijão de gás foi o que iniciou o fogo e as chamas consumiram rapidamente cerca de 30 residências de madeira por lá. A mobilização digital para tentar ajudar foi uma coisa gigante. O verdadeiro milagre no meio de todo esse caos assustador é que não houve vítimas fatais. Um alívio imenso para todo mundo que estava acompanhando a situação com o coração na mão. 58 famílias foram afetadas e teve o registro de apenas uma pessoa com ferimentos bem leves. Rapidamente, as campanhas de solidariedade tomaram conta das redes, enquanto os órgãos públicos já mobilizaram auxílio aluguel, doação de colchões e até uma distribuição emergencial de sopa para as famílias atingidas. E bom, já que a gente tocou na palavra sopa, vamos trazer de volta aquele leve toque de humor que a nossa comunidade ama, porque o quinto assunto mais comentado do dia acabou unindo política e saúde de um jeito, no mínimo, peculiar. Seguinte, rolou um post de atualização médica bem simples feito pela Michelle Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, se recuperando no pós-cirúrgico, conseguiu tomar sopa. Pronto, só precisou disso para a internet rachar exatamente ao meio. De um lado, os apoiadores celebrando a melhora, e do outro, os críticos fazendo dezenas e dezenas de memes irônicos com a situação. A timeline não perdoa uma. Mas o mais curioso de como a internet funciona, e isso é genial, é que esse debate todo virou quase uma aula gratuita de medicina nos comentários. O pessoal começou a compartilhar artigos sem parar sobre o poder da nutrição pós-cirúrgica. Até porque a gente descobriu que alimentos ricos em proteínas e vitaminas são super essenciais para ajudar os tecidos a cicatrizarem e recuperarem a energia do paciente. Então, seja para dar risada com os memes ou para defender um lado da política, o X acabou dando uma verdadeira aula sobre cuidados médicos e imunologia hoje. Que reviravolta fascinante, né? Que dia movimentado, hein, pessoal? Da areia de Copacabana vibrando com a Shakira, passando pelos corredores políticos pesados do Senado, aquela reação épica no Maracanã, a solidariedade pelas chamas lá em Manaus e, claro, terminando na famosa sopa que dividiu o país inteiro. Para fechar o nosso giro com chave de ouro e manter o engajamento fervendo, qual desses 5 tópicos mais chocou a comunidade hoje? A caixa de comentários está abertíssima, queremos muito saber a opinião de todo mundo. Um abraço gigante para todos os xisteiros de plantão. Não esqueçam daquela curtida super importante e a gente se vê no próximo plantão do Rolou no X. E aí, meu amigo xisteiro, ficou por dentro dos assuntos mais engajados do X hoje? Comenta aqui embaixo. Se gostou, fica ligado que amanhã estaremos de volta. Então, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Um abraço, beijos, te espero amanhã e tchau!